Olá, meus amigos do curso Sejais, sou o professor Ivan Gésela de Processo Penal, estou aqui mais uma vez, dando continuidade aos nossos temas do módulo online de Processo Penal, aula que também será disponibilizada, óbvio, para o presencial, para os alunos do presencial, na segunda fase de penal mais estourada, mais eficaz, mais efetiva, com a melhor equipe do Brasil. Hoje nós chegamos para um tema que costumeiramente é cobrado na segunda fase, que nós já tratamos quando enfrentamos a queixa-crime, mas não de maneira tão concentrada, né? Vamos abordar na aula de hoje pontos teóricos desse tema ação penal, mas também sempre focado, direcionado para a segunda fase do certame, para a segunda fase do exame. O tema de hoje, então, é a ação penal. Vem aqui comigo, ó. No seu código, para quem quiser separar com o clipe aí, o tema ação penal, considerações iniciais, vai do artigo 24 até o artigo 62 do CPP. Do 100 até o 106 do Código Penal, você também tem a temática ação. Até por uma crítica que a Auriope Júnior faz, no sentido de que muitos ainda confundem o direito material discutido em juízo com o direito de agir, com esse direito potestativo de provocar a tutela jurisdicional. Por isso que o Código Penal, sem dúvidas, também enfrentou esse tema ação. Fato é que a aula de hoje é melhor denominada de ação processual penal. Esse direito processual, constitucional, abstrato, de provocar o Estado juiz pedindo a aplicação da lei em relação a um caso concreto. Então, a ação penal, já anotem, é o direito constitucional, depois assinale lá de vermelho o artigo 5º, inciso 35 da CF, mas é esse direito de provocar o Estado juiz, é o direito constitucional de provocar o Estado juiz pedindo a aplicação da lei, no nosso caso, a aplicação da lei penal, em relação a um caso concreto. O que a Auri também fala é o ajustamento do caso penal, a Auri Tucci, no mesmo sentido, para acertar o caso penal, para verificar a eventual culpabilidade do agente, a existência de uma atipicidade, uma ilicitude, uma culpabilidade, a autoria, a materialidade. Esse é o direito de agir, o direito de provocar a tutela jurisdicional. É dizer o direito no caso concreto. Esse é o papel da jurisdição. Como a jurisdição não pode atuar de ofício, de maneira oficiosa, pelo princípio da inércia, consequentemente, é indispensável uma provocação. Agora, cuidado. Quando se fala em ação penal, não se fala em uma pretensão punitiva como seu objeto. Não. Na verdade, se tem uma pretensão acusatória, porque o direito de punir, ou o poder de punir para alguns, é um poder do Estado juiz, e não do Ministério Público, por exemplo, que é o legitimado ordinário para o exercício do direito de ação. Ok? Beleza. Agora, só um parêntese, porque do artigo 63 até o artigo 68 do CPP, a gente vai encontrar o tema ação civil ex delito. Do artigo 63 até o artigo 68 do Código de Processo Penal, existe a temática ação civil ex delito, ou seja, uma ação penal proveniente como produto de uma prática criminosa. Ou melhor, desculpem, uma ação civil como produto de uma prática delituosa. Mais do que isso, o direito a uma reparação civil, o direito a uma verba indenizatória em decorrência da prática de um crime. Quem é que tem esse direito? Vai e marca em sua coletânea de penal o caput do artigo 63. Porque o caput do artigo 63, ele prevê que cabe ao ofendido, seu representante legal ou sucessor, implementar, ingressar com essa ação civil
de reparação, pedindo uma verba indenizatória em decorrência de uma prática criminosa. Mas fato é que atualmente, para o ofendido, representante legal ou sucessor, existem duas possibilidades. Existe a possibilidade de já entrar com ação civil de conhecimento, nem esperar a sentença penal condenatória, já ingressa com um processo de conhecimento na seara civil, discutindo a culpa, analisando o mérito causae. Essa é uma possibilidade que você tem no artigo 64 do CPP. Inclusive, com a previsão de que a ação pode ficar suspensa até o julgamento do mérito da outra demanda, da demanda criminal. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, cuidado, é que nós temos, por exemplo, no artigo 63, parágrafo único, e também no 387, inciso 4. Desde 2008, o próprio juiz criminal pode fixar uma verba indenizatória mínima para reparação dos danos eventualmente causados pelo crime. Danos morais e materiais. Desde 2008 isso é possível. Fato é que o juiz criminal vai fixar uma verba indenizatória mínima, e esse é um pedido que tem que existir em sua queixa-crime, cuidado, sem prejuízo da liquidação no cível para apuração do quantum efetivamente devido. Então, na verdade, o legislador entregou com a mão e retirou com outra. O juiz criminal vai fixar um valor, mas, entretanto, é um valor tão somente mínimo. Isso não impede que haja uma liquidação no cível para apurar o todo, o quanto efetivamente devido. Então, a outra possibilidade para o ofendido é aguardar a sentença penal condenatória transitar em julgado e executá-la na outra seara, na seara cível. Enfim, é a previsão, como eu já falei, do artigo 63, parágrafo único do CPP, vai lá e marca também, ok? Então, cuidado, na sua queixa-crime, que a gente vai reiterar e falar novamente na aula de hoje, você não pode esquecer de requerer a fixação de uma verba indenizatória mínima para efeito de reparação dos danos causados pelo crime, na esteira do artigo 63, inciso 4, 63, parágrafo único, e 387, agora sim, inciso 4 do Código de Processo Penal. Isso já caiu no 15º exame, você não precisaria colocar na parte do direito, bastava ir direto ao pedido e consignar esse requerimento. Muito pontuado, muito importante, você não pode esquecer para a sua prova, beleza? Tranquilo. Agora, vem cá. O ponto 2 de nossa aula diz respeito à classificação subjetiva da ação penal. Uma classificação que leva em consideração a legitimidade ativa ad causam para o ofertamento da petição inicial. Claro que falar em condições da ação no processo penal não pode ser esse assunto trabalhado de maneira a aplicarmos categorias do processo civil ao processo penal de maneira automática. Isso não pode acontecer. O processo penal tem sua autonomia e disso você não pode esquecer. Fato é, entretanto, que não há divergência na doutrina processual penal de que a legitimidade de parte é, tanto ativa quanto passiva, é uma das condições da ação do processo civil que eu posso aproveitar no âmbito processual penal. Justamente por isso essa classificação que a gente chama de classificação subjetiva. E segundo essa classificação, a ação penal ela pode ser pública e pode ser de iniciativa privada. Então a gente tem a ação penal pública e a ação penal de iniciativa privada. Qual é a história aqui? A ação penal pública, ela ainda pode ser pública incondicionada ou condicionada. A ação penal pública, ela pode ser pública incondicionada
ou condicionada. A ação penal pública incondicionada, é aquela modalidade de ação penal que é regra no âmbito criminal. Como assim, professor? Olha, para a segunda fase penal, esse assunto é mais facilitado, no seguinte sentido. Como você tem a coletânea em mãos, no silêncio do legislador, que nós vamos chamar de eloquente, cabe a modalidade de ação penal pública incondicionada. Então, se em um título do seu Código Penal, em um determinado capítulo, no final de um determinado capítulo, ou mesmo abaixo de um específico dispositivo, não houver uma previsão explícita, expressa, frontal, acerca da modalidade de ação penal prevista para aquele determinado tipo, consequentemente, a ação penal vai ser pública incondicionada. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Ministério Público pode agir de ofício, ele deve ofertar a ação penal e ele não precisa da manifestação de vontade de quem quer que seja. Essa é a regra no processo penal, diante um silêncio do legislador, na maioria dos casos, quando a ação penal é pública e incondicionada. Para que seja diferente, deve existir uma expressa previsão legal no seu Código Penal ou em legislação extravagante. Então, a regra no processo penal é que os crimes sejam persecuíveis via ação penal pública incondicionada. Vale dizer, no silêncio do legislador, o Ministério Público é o titular da ação penal e ele não precisa da manifestação de vontade de quem quer que seja. Vai oferecer a denúncia, mesmo que a vítima não queira. Por exemplo, já anotem, o crime de lesão corporal, leve ou culposa, no contexto da Lei Maria da Penha, é delito persecuível via ação penal pública incondicionada. Tem súmula no STJ nesse sentido, já é uma posição do Supremo Tribunal Federal desde 2012. Então, consequentemente, nesses casos, ainda que a vítima não queira, pode existir a instauração do inquérito policial, artigo 5º, incisos 1º e 2º e parágrafo 3º do Código de Processo Penal, vai lá e marca, e também o artigo 24 do CPP. Professor, por que a lesão corporal leve ou culposa, que em regra são crimes de ação penal pública condicionada à manifestação de vontade da vítima, no contexto da Lei Maria da Penha, desse enfoque afetivo, com ou sem habitação, no contexto da Lei 11.340, vai ser um delito persecuível via ação penal pública incondicionada. Olha, claro, não tenho dúvidas, foi uma questão de política criminal, a necessidade e a intenção dos tribunais de verificarem ou aplicarem uma persecução, na visão deles, mais efetiva, nos casos de violência doméstica, violência familiar contra a mulher. Mas, tecnicamente, ao menos o fundamento que foi exposto, foi no sentido de que, justamente, o artigo 41 da Lei Maria da Penha vedou a aplicação dos institutos da Lei 9.099 no contexto daquela primeira lei, da Lei Maria da Penha. E foi justamente o artigo 88 da Lei 9.099 de 95 que determinou que a lesão corporal leve ou culposa seriam crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, tudo que está na Lei 9.099 de 95 não tem incidência nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher nos casos da Lei Maria da Penha, ok? Então, por exemplo, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe transação penal, não vai ter termo circunstanciado, é inquérito policial, pode lavrar auto de prisão em flagrante ao invés de um termo de compromisso. Então, óbvio, é mais para agravar a situação daquele que é imputado nesses determinados delitos. Nestor Távora diz que eu nem precisaria, para tornar a lesão corporal leve ou culposa, no contexto da Lei Maria da Penha, crime de ação incondicionada, que eu nem precisaria fazer uso desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo aplicar o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Ele diz que a hipótese de lesão contra a mulher no contexto da Lei Maria da Penha está no parágrafo 9º do artigo 129 e não é crime de menor potencial ofensivo. Então, consequentemente, eu já afastaria automaticamente as disposições da Lei 9.099 de 95, ok?
Então, na ação penal pública incondicionada, em qualquer modalidade de ação penal pública, o Ministério Público é o titular da ação, petição inicial é a denúncia, mas na incondicionada, o MP não precisa da autorização de quem quer que seja, ok? Agora, na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não está sujeito a um prazo decadencial. O prazo do MP é um prazo prescricional. Então, na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não está sujeito a um prazo de 6 meses para o ofertamento da petição inicial, por exemplo. Você tem um prazo prescricional, ok? Enquanto o Estado não perder o poder de punir pelo decurso temporal, pode o Ministério Público ofertar a petição inicial, beleza? Aqui se aplica o artigo 24 do CPP, tranquilo. Agora, a ação penal pública ela pode ser condicionada, por exemplo, condicionada à representação. Representação do ofendido. Claro, do ofendido, de seu representante legal ou sucessor. Inclusive tem súmula sobre isso, que trata da representação legal, se a vítima, por exemplo, for menor do que 18 anos, ou inimputável, vulnerável. Fato é que esse anunciado é o 594 do Supremo, vai lá e marca de verde escuro a súmula 594 do Supremo Tribunal Federal. Na ação penal pública condicionada à representação da vítima, eu tenho aí o que a doutrina chama de uma condição de procedibilidade, uma condição para o Ministério Público agir, uma condição para o Ministério Público proceder. Nesses crimes, o MP fica de mãos atadas. Enquanto a vítima não autorizar, ele não pode denunciar. A representação da vítima está no artigo 39 do Código de Processo Penal, no artigo 39 do CPP. E é uma condição de procedibilidade. Inclusive já caiu uma vez numa prova, não foi da OAB, mas foi MP, prova discursiva, MP Federal, MPU. E a questão dizia que a representação poderia ser uma condição de persecuibilidade na fase do inquérito policial, de procedibilidade na fase da ação penal e de prosseguibilidade quando um crime, por exemplo, fosse de ação penal pública incondicionada e uma lei posterior o tornasse de ação penal pública condicionada à representação, como aconteceu na Lei 9.099 com a lesão corporal leve contra o homem, por exemplo, fora dos casos da Lei Maria da Penha. A vítima era chamada, a partir do momento que o crime se tornou de ação condicionada, a vítima foi chamada para que no prazo de 30 dias manifestasse sua vontade, para que a ação penal prosseguisse. Por isso que a representação nesse contexto, nesse viés, seria uma condição de prosseguibilidade, para a vítima permitir o prosseguimento no exercício da ação penal, ok? Mas a representação é uma peça informal, pessoal. O professor pode ser ministrada por advogado? Pode ser elaborada e permitir uma representação processual, mas não é indispensável, não é uma peça privativa de advogado, é uma peça acusatória, onde a vítima noticia o fato ao Ministério Público, ao delegado. O artigo 39 permite que até o juiz, mas claro que se o juiz receber uma representação, ele tem que aplicar o artigo 40 do Código de Processo Penal para preservar o modelo acusatório democrático que deve ser acolhido em um país, ao menos em um país que entenda o processo penal como termômetro de um Estado democrático de direito. Consequentemente, a representação, ela não é uma peça que necessariamente tem que ser ministrada por advogado. Se o for, o advogado vai precisar de procuração com poderes especiais. Então coloca isso como uma regra de que sempre que o advogado for acusado no processo penal, como regra geral, ele precisa de procuração com poderes especiais. É o que a gente já viu que também vai acontecer na queixa-crime, não é? Ou ainda vamos ver ou rever. Fato é que a representação, então, que não necessariamente precisa da presença do advogado, é uma petição
ou uma manifestação de vontade informal. Para o Supremo Tribunal Federal, ela não demanda maiores formalidades, ok? E é isso que a gente vai continuar explicando no próximo bloco.